Se o mercado financeiro amanhã caísse 30%, o que você iria fazer? Quanto do seu patrimônio iria sobrar? Você já se fez essa pergunta? Pois é, atualmente nós estamos lidando com uma frequência muito alta de informações negativas dizendo que a qualquer momento pode acontecer um negócio desse. Dito isso, é importante que você provoque o profissional que te ajuda a gerir o seu dinheiro. O que aconteceria com o seu patrimônio se eventualmente esta fatalidade acontecesse? Quando eu penso nos investimentos, a próxima crise não se trata de se terá, mas sim de quando será a próxima crise. Pois, tratando de economia, elas fazem parte do processo. Dito isso, e com esta provocação em mente, eu gostaria de mostrar para vocês como se comportou uma carteira de investimentos diversificada lá na época da pandemia. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like, se inscreva neste canal e fique até o final para você ver a importância de ter uma carteira diversificada. Engenheiros testam os prédios antes de lançar para os seus clientes, bem como as montadoras testam os carros antes de vender para os seus clientes. Com o seu patrimônio não deveria ser diferente. Você deveria testar a sua carteira em diversos cenários econômicos antes de colocar o seu patrimônio naquela composição. Se você não tem composição, pior ainda. Para quem não sabe para onde está indo, qualquer coisa serve. No mundo dos investimentos, muitos investidores têm 50 fundos imobiliários, 50 ações e acredita que dessa forma ele está diversificado. Mas na hora do pânico, são justamente esses ativos mais voláteis e mais sensíveis que caem primeiro. E você precisa ter o equilíbrio desse ativo na sua carteira para garantir que aquele evento econômico não irá te expulsar do jogo dos investimentos. E ao revisar a carteira de um cliente para testá-la para algum cenário econômico, eu fiz questão de compartilhar isso com vocês para te provocar positivamente a você revisitar o jeito que você investe atualmente. E por isso que você deveria ficar até o final do vídeo, porque eu vou te mostrar quais são as peças do quebra-cabeça que se move primeiro. Antes de qualquer coisa, do que se trata esse teste passado da carteira dos investimentos? Trata-se de você pegar uma alocação estrutural pré-determinada na largada de uma carteira de investimentos e colocá-la em exercício em momentos de pânico nos mercados. Dessa forma, entendendo quais são os ativos descorrelacionados entre si. A descorrelação no mundo dos investimentos trata-se de ativos que vão para lados opostos. Você precisa ter de maneira clara na sua mente quais são os ativos que caem na sua carteira enquanto outros sobem. Pois se você tem uma carteira de investimentos que todo mundo segue numa mesma direção, significa que você está sem diversificação. No mundo financeiro, muitas pessoas cometem um erro muito básico. Por exemplo, Lucas, eu tenho ações de 20 empresas da Bolsa Brasileira. Logo, estou diversificado. E a resposta para você é que não, você não está diversificado a nível patrimonial. Você pode estar diversificado na sua carteira de ações, que nada mais é do que uma peça do quebra-cabeça da sua vida patrimonial. Dito isso, se você tem uma bolsa de valores caindo 20%, muito provavelmente todas as ações da sua carteira irão seguir na mesma direção na maior parte do tempo. A diversificação, no real sentido da palavra, trata-se de ativos que vão para lados opostos. Agora eu gostaria de ir para a prática com vocês. Vamos voltar lá na pandemia e verificar como é que os mercados se comportaram e como é que essa carteira de investimento se comportou? Aqui mora o grande perigo. Normalmente, o que antecede uma crise é um pico de euforia. Não foi diferente na pandemia. Quando olhamos para 2019, ao verificarmos a Bolsa de Valores brasileiras ou até mesmo o índice de fundos imobiliários, nós estávamos na melhor época possível. Todo mundo feliz. Qualquer pessoa que havia colocado recurso naquela classe se via com um lucro interessante. Desta forma, os investidores ficam cada vez mais corajosos a continuar perseguindo aquilo até que vem a crise. Não foi diferente em 2007 e também não foi diferente em 2020. Nem será diferente na próxima que virá. Por isso que eu gostaria de colocar na tela agora como se comportou os principais indicadores de mercado naquele ano de pandemia. Aqui na tela agora nós podemos avaliar o resultado de 31/12 de 2019 até 31/12 de 2020. Observem juntos comigo que
naquele referido ano de pandemia, o resultado final do dólar foi de 28%, do IRFM, que trata-se dos títulos públicos pré-fixados do Tesouro Nacional, renderam 6,68%, os títulos de inflação renderam 6,3%, a Selic, que hoje é 15% ao ano, naquele período rendeu 2,75%, a Bolsa de Valores ficou com 0 a 0 e os fundos imobiliários terminaram com menos 11%. Entretanto, aqui nós estamos olhando já o fim do ano de 2020, mas no ápice da pandemia, que foi em março de 2020, a Bolsa chegou a cair 46%, os fundos imobiliários 32%, os ativos de inflação do Tesouro Nacional 10%, os ativos pré-fixados menos 2%, enquanto o dólar naquele momento disparava. Disparava porque quando uma crise acontece, o principal refúgio dos investidores é a maior economia do mundo, e hoje é os Estados Unidos. Então sempre que estoura alguma coisa, o investidor busca a segurança e ele passa a comprar títulos do Tesouro Americano, subindo a demanda por dólar, valorizando a moeda. Agora você deve estar se perguntando, então, como é que funcionou uma carteira de investimentos diversificada no mesmo período? E aqui na tela eu compartilho com vocês, na linha verde, um portfólio de investimentos arrojado. Do que se trata um portfólio de investimentos arrojado antes de qualquer coisa? O investimento arrojado é aquele que o investidor tem uma aptidão maior ao risco. Dessa forma, ele terá investimentos em ativos internacionais, em ativos de reserva de valor, como por exemplo ouro, inflação, ações brasileiras, Selic e ativos pré-fixados. Dessa forma, criando um desenho de carteira que permite que, independente do cenário econômico, ele esteja no jogo dos investimentos. Não é diferente aqui na tela agora. Observem que, no mesmo período analisado, o portfólio arrojado teve um rendimento de 13,59%. Comparado com os índices, ele ficou à frente de todos aqueles no momento de crise. E olha só que lá no ápice da pandemia, no dia 23/3, enquanto ativos mais voláteis caíam 40%, 30%, a carteira dos investidores naquele momento diversificada caiu apenas 5%. Considerando a adversidade do momento, foi uma queda muito sutil, porque a imagem mostra que até mesmo os ativos de renda fixa do Tesouro Nacional naquele período sofreram marcações negativas. Dessa forma, ninguém saiu ileso naquele período. Mas olhar apenas para esse período de pandemia não quer dizer muita coisa sobre um portfólio de investimentos. Verdade, eu fiz questão de alongar o prazo para aproximadamente 10 anos, para vocês verem o quanto que é benéfico você ter uma carteira de investimentos diversificada e garantir que os cenários econômicos adversos não irá te tirar do jogo dos investimentos. Observe então aqui juntos comigo que desde 9/5/2016 até a presente data, 12/1/2026, um portfólio diversificado teve um rendimento de 223%, frente à Bolsa, que fez 206%, aos ativos pré-fixados do Tesouro, que fez 153%, a uma Selic, que fez 135%, e frente também ao dólar, que fez 53%. Desta forma, nós observamos aqui num gráfico, numa janela bem maior, que uma carteira diversificada ela te protege de cenários econômicos. Nestes últimos 10 anos, aconteceu tanta coisa que você nem imagina. Por exemplo, observe aqui na linha verde que as quedas da Bolsa não se resumiu apenas na pandemia. Passando aqui em 2018 por uma forte queda, na linha laranja, como podemos observar. Depois da pandemia, ela sobe bastante e em 2021 toma também uma grande queda. E você observa que a carteira, que é a linha verde, ela se mantém estável e constante. Falamos muito no mundo dos investimentos da constância, mas às vezes deixamos ela passar. A sua carteira de investimentos, ela é constante? Pois é. Se não, e você quer ter uma carteira de investimentos constante, você precisa preencher este QR Code que está aparecendo aqui na tela agora. Porque o preenchimento desse QR Code faz com que eu entre em contato diretamente com você para entender o seu contexto como um todo e criar uma carteira de investimentos que vai te proteger de cenários econômicos. Sem promessa de retorno, sem estratégia mirabolante para enriquecimento rápido que não para de pé. Aqui você aprende a criar uma carteira de investimentos de verdade. Então, escaneie o QR Code ou clique no link da descrição que você poderá falar diretamente comigo
e ter o meu apoio de um consultor de investimentos da CVM. Lucas, mas como é que funciona na prática a elaboração de uma carteira de investimentos diversificada do jeito que você me mostrou aí? Ei, este é o grande questionamento que vem ali na mente dos investidores, principalmente aqueles iniciantes. Mas a filosofia, o princípio que você deve carregar junto consigo para ter um pensamento de segundo nível que te permita criar uma carteira desta magnitude é você fazer uma reflexão de criar uma composição de carteira que os ativos seguem lados opostos. Irei fazer aqui junto com vocês uma rápida explicação sobre isso. Por exemplo, nós temos no Brasil a Selic e a inflação, onde a Selic se torna o principal analgésico contra a inflação no Brasil. Alterada a cada 45 dias, o Banco Central utiliza a mesma para controlar a inflação. Desta forma, quando eu tenho uma Selic alta, naturalmente a tendência é que eu tenha uma inflação baixa. Sendo assim, você tem ativos e quando um sobe, o outro cai. E o contrário é verdadeiro. Uma Selic baixa torna uma inflação alta. Olha lá na época da pandemia, por exemplo. Nós chegamos a ter uma Selic beirando 2% ao ano, enquanto a nossa inflação acumulada dos últimos 12 meses beirou 11,67% ao ano. Você pode estender esta filosofia para ativos internacionais. Eu acabei de mostrar para vocês que, quando você tem uma crise, o refúgio dos investidores são as economias mais fortes. Dessa forma, entende-se que o dólar é um refúgio, é uma segurança que os investidores têm para cenários adversos. Na pandemia, não foi diferente. Enquanto a nossa bolsa derretia, a moeda americana ela subia bastante. Dessa forma, se você tinha ações brasileiras e internacionais, o cenário econômico não te tirou do jogo porque você ficou equilibrado. Esta carteira que eu mostrei para vocês é uma carteira profissional de investimentos. Por isso que é importante você escolher um profissional para te acompanhar na sua jornada financeira. E um terceiro ponto que é fundamental para uma carteira boa e que te protege dos cenários econômicos é a humildade de não se sentir mais esperto do que o mercado. É muito importante fazer a seleção de ativos bons, com baixos custos e evitar a rotatividade da sua carteira de investimentos. Quanto mais a sua carteira ela gira, você perde. Faça na sua carteira de investimentos um teste de estresse passado para verificar como a mesma se comportou num cenário adverso. Conte com a ajuda do profissional que te acompanha neste percurso. Mas esse teste de estresse não serve para te deixar com medo. Ele serve para você ajustar a rota. Eu costumo dizer que é para apertar os parafusos da carteira de investimentos, para garantir que, se eventualmente acontecer alguma coisa, você esteja preparado para passar por aquele momento com a euforia alta enquanto todo mundo está com um grande medo. Inclusive, é nesses momentos que você costuma fazer bons negócios. Comprar quando todo mundo está vendendo. Com esse vídeo você entendeu um pouco da filosofia que precisa ter para criar uma carteira dessa e também você vai descobrir se a sua carteira ela tem um risco maior ou menor do que você topa. A execução desse teste ele pode te dar corda ou retirar corda de você. Por isso que se você gostaria de ter essa avaliação, mas não tem ninguém para chamar, tem o link na descrição aqui embaixo, você pode clicar em consultoria de investimentos, preenche que eu vou entrar em contato com você para te ajudar a olhar a sua carteira independente do cenário econômico. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever neste canal, deixar o like e compartilhar com aquele amigo que possa se beneficiar de alguma forma. E se você gosta de mercado financeiro, esse outro vídeo aqui eu fiz com muito carinho para que você compreenda bons ativos para fazer parte de uma carteira de investimentos diversificada.